Vamos ler a palavra de Deus. Seguimos no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus capítulos 15 e 16. Disse: E não alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu-lhes: vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: e se alguém disser a seu pai ou sua mãe: do que de mim poderias receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, é isso que o torna impuro. Então, os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E, tomando a palavra, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, ou mais o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia, e em seguida, subindo ao monte, sentou-se. E numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou, de modo que as multidões se maravilharam ao ver os mudos falando, os aleijados andando e os cegos vendo, e glorificaram o Deus de Israel. E não, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, eles não têm o que comer, e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: onde arranjaríamos tantos pães num lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao povo que se sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, tendo dado graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e estes os entregaram à multidão. Assim, todos comeram e se fartaram, e encheram-se 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de mandar a multidão embora, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. E não os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova. E pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu.
Mas ele lhes respondeu: Vá ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Dá atenção. Tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: Vê porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: Homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, ou outros, Elias, ou outros, Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas, sim, nas que são dos homens. E não Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, ou mais quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou, que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino.